Tem um detalhe, eu não posso fazer esse ficha técnica sozinho, porque tanto eu quanto o nosso amigo Lucas Castro, nós gostamos demais do Bragantino. Então essa é uma proposta diferente, o ficha técnica, estamos aqui nós dois para falar aí de uma de nossas paixões aí no futebol, que é o Bragantino. Então este é o nosso ficha técnica de hoje. Bom, para falar do Bragantino, que tem uma história tão rica, né, eu acho que a gente precisa destacar desde o começo, de quando ele foi fundado. Mas não só isso, a gente precisa destacar uma família lá de Bragança Paulista que fez o Bragantino ser o que é a família Chedi, né, Lucas? Justamente, eu queria dizer que, antes de mais nada, é uma honra participar do seu programa. Eu acompanho o Ficha Técnica desde os meus 12 anos de idade e o meu sonho de criança era fazer parte do seu programa. É por isso que eu gosto de você, meu amigo, você é demais. Mas é verdade, cara. Mas é verdade, o Bragantino ele deve muito aos Chedi, né? E se você for falar qual é o nível de importância do Chedi para o Novo Horizontino, os caras vão te xingar. Mas para o Bragantino, ele foi um dos caras que presidiram, que foram dirigentes de mais importância para o Bragantino. Fez com que o Bragantino fosse conhecido nacionalmente, não só no estado de São Paulo, mas nacionalmente. O Bragantino foi fundado em 28 e foi conquistar esse reconhecimento basicamente no final dos anos 80 para o começo dos anos 90. Teve a sua passagem na primeira divisão do Paulista nos anos 60, mas foi uma passagem muito rápida. E assim, no primeiro ano que subiu, ele caiu. Acho que, se eu não me engano, foi no ano de 66. Ele subiu para a primeira divisão e caiu logo no ano seguinte. Então, a passagem mesmo do Bragantino começou a se tornar marcante foi no final dos anos 80 para os anos 90. A gente pode até citar que, para destacar a importância do Chedi pro Bragantino e para a cidade de Bragança Paulista também, afinal o time representa com muita honra a cidade de Bragança Paulista, a gente precisa dizer mais ou menos esse cronograma que o Bragantino seguiu antes do Chedi. Foi fundado em 1928, disputou alguns campeonatos paulistas da divisão de acesso, chegou à primeira divisão, só que foi um time que ficou completamente sem verba alguma para disputar com os outros. Tanto que depois que disputou a primeira divisão, o time quebrou, chegou a disputar a última divisão no ano de 79 e teve que se reestruturar lá de baixo. E foi nessa época que o Nabi Abichedi entrou em ação. Hoje em dia o filho dele, Marquinhos Chedi, preside, né, a equipe do Bragantino. E ainda mantém viva essa história, entre outros grandes personagens como Marcelo Stefani, que doou o terreno para a construção do Marcelo Stefani. Claro que é outra história, mas eu concordo que se mantém o nome de Marcelo Stefani no estádio, embora o seu Nabi tenha sido muito responsável pelo crescimento, mas a gente, o contexto histórico, a gente precisa respeitar cada um, entendeu? O Nabi, ele é muito, mas ele não é tudo. Tem mais alguns pontos. Mas dando seguimento a isso, como mudar o nome do estádio do Palmeiras para Mustafa Contursi ou Paulo Nobre. Sim, não tem como, é uma loucura sem tamanho. É como se o Itaquerão se chamasse André Sanches nos dias de hoje. Vamos batizar o Itaquerão de André Sanches. É bizarro isso, entendeu? Não tem como você aplicar uma coisa dessa forma. E dando seguimento aí, a equipe do Bragantino, ela começou a crescer na década de 80 de fato, a partir das mãos ali do Chedi, quando ele botou a mão naquela massa bruta. Basicamente, né? Quando o futebol ele começou a se profissionalizar mais, né? Sim. O futebol vem de uma evolução, e a evolução do futebol ele tem dois pontos: a parte tática, técnica, e a parte comercial, né? A parte de tática e técnica, ela evoluiu muito e, no meu certo modo de ver, ela deu uma estacionada assim no começo dos anos 2000, final dos anos 90. Já a parte comercial, ela tá aí para destruir qualquer tradição. Mas o Bragantino, ele pegou essa evolução do futebol, tática e técnica e comercial. E é por isso que ele ganhou grande notoriedade. E aquele primeiro time, o time que subiu novamente à primeira divisão, e aí começou de fato aquela sequência na primeira divisão, era um time já de muita importância, né? Foi no ano de 1989 que conquistou o primeiro acesso à equipe do Bragantino, e o Bragantino tinha nada menos do que Gatãozinho na equipe. Gatãozinho, o ídolo, por onde passou, né? O Gatãozinho, um jogador que passou ali por poucos clubes durante a carreira,
viveu períodos longos em todas as equipes e consegue ser ídolo do Juventus aqui da Moca, do São Bento de Sorocaba e do Bragantino e do 15 de Piracicaba. Então o Gatãozinho é um dos maiores ídolos do interior aqui do nosso país, não só do estado de São Paulo, mas do nosso país. O Gatãozinho é um jogador muito importante. O Ivair também estava lá. Professor. Vanderlei Luxemburgo, né, naquele ano de 1989. E 90 também, dando seguimento depois aí ao trabalho. Estava lá e começou, de fato, a sua carreira junto com o Bragantino. O Luxemburgo, pode-se dizer que o Bragantino é um pouco do que é por causa do Luxemburgo e o Luxemburgo é um pouco do que é por causa do Bragantino. É uma história que se mistura. Os dois se devem, né, cara? Sim, se devem demais. Porque o Bragantino, ele é um time do interior. Eu considero o Guarani o maior time do interior de São Paulo e talvez do Brasil, mesmo que esteja passando na fase desgraçada que está. Mas eu acho que o Bragantino, em termos de título e história, no caso também, eu acho que o Bragantino é um dos maiores times do interior. O Bragantino é campeão brasileiro da Série B, da Série C e vice-campeão brasileiro da Série A. Sendo que em 3 anos consecutivos o Bragantino foi finalista em 91 e ficou entre os 8 primeiros colocados. Em 90 ficou em terceiro e em 92 ficou entre os 8 primeiros colocados. Então foram 3 anos no auge do Bragantino. Um time constante, né? Um time que brigava por tudo. E o Bragantino foi um fenômeno, como talvez mais atualmente o São Caetano foi, né, aqui. No começo dos anos 2000, o Bragantino nos anos 90. Talvez o São Caetano ele seja esse fenômeno mais recente, mas o Bragantino foi o que foi o São Caetano na época. E o Bragantino lotava, né, o estádio naquela época. Naquela época. Sim, naquela época. Infelizmente, hoje em dia, a cidade ela não dá o apoio que o time talvez até mereça, né? Porque o time merece muito esse apoio. E o Bragantino naquela época, se a gente for pegar alguns nomes que tinham naquela época, são nomes que brilharam, né, no futebol nacional. Só se a gente pegar só comissão técnica por enquanto, além do Vanderlei Luxemburgo que a gente já citou. Carlos Alberto Parreira trabalhou lá. Um outro cara importante no Bragantino, o Marco Aurélio Cunha, que fez história no São Paulo, foi um dos grandes dirigentes do futebol. Inventou até um cargo, né? Superintendente de futebol. Mas ele foi, sim, mas ele foi muito importante pro Bragantino, porque era um cara que estava muito bem envolvido, fora os elencos, né, do Bragantino. Complementando essa fase de 3 anos no auge, o Bragantino em 90, ele subiu em 89 e em 90 ele já ficou entre os 8 primeiros colocados. Em 91 ele foi vice-campeão, o São Paulo sendo campeão. E em 92, a final foi entre Flamengo e Botafogo. O campeonato era diferente, o regulamento era diferente. Depois da primeira fase, a segunda fase era consistente em 2 grupos e os primeiros colocados de cada grupo fariam a final. E no grupo do Bragantino foi o Botafogo o primeiro colocado, o Bragantino ficou em segundo, um ponto a menos que o Botafogo que foi pra final. Então o Bragantino ele era consistente, era um time do interior forte, não era um time emergente que fez um campeonato bom, uma temporada boa e sumiu assim do jeito que veio. O Bragantino ficou numa sequência de 3 anos entre os primeiros colocados do Campeonato Brasileiro. Nessa a gente vê que era um time de fato de brilho, né? Era massa bruta de fato. Exatamente. Era um time que incomodava de fato os grandes, era um time que enchia o saco de todo mundo e que não vendia fácil os pontos. E claro, a gente não pode esquecer, a gente tá falando a nível nacional, mas o Bragantino é campeão paulista também. Sim. E olha só, são pouquíssimos os times em atividade nos dias de hoje que tem títulos paulistas, né? A gente coloca os 4 grandes de São Paulo, a Portuguesa também é. Aí a gente tem o São Caetano campeão. Tem o Ituano campeão, verdade, o Ituano. A Inter de Limeira foi a primeira do interior. A Inter de Limeira foi a primeira do interior. E olha só, que legal, a Ponte Preta não tem título paulista, o Guarani não tem título paulista, e o Bragantino tem um título paulista. Em 90, contra o Novo Horizontino. Contra o Novo Horizontino que está de volta aí, né, também. Agora está ressurgindo da mesma forma que o Bragantino ressurgiu anos atrás. O Bragantino, depois dessa fase muito boa, caiu muito de produção, foi parar na Série C do Campeonato Brasileiro, caiu de divisão também aqui em âmbito estadual e ficou numa fase ali de limbo muito grande. Demorou muito tempo para voltar. Se não me falha a memória, caiu em 98, né, no Brasileiro. No Brasileiro foi a última participação do Bragantino na Série A e caiu junto com o Goiás e o América de Natal também. Sim. E foi a última participação do Bragantino na Série A do Brasileiro. E aí foi caindo, né? Foi caindo cada vez mais, porque naquela época a Série B ela era o fundo do poço. A Série B, o time que estava na Série B naquela época era complicado. E a Série C era amadora, né? A Série C era completamente amadora. A Série C era o que é uma Bzinha nos dias de hoje. Era uma situação complicada. O time que estava na Série B era um time completamente sem aparecer em lugar nenhum. Era um time praticamente escondido dentro do futebol profissional. Diferente de hoje,
que voltou à Série B, né, o Bragantino. Hoje a Série B e a Série B hoje talvez seja o lugar mais justo pro Bragantino estar, só que uma coisa incomoda, né? E o Bragantino, infelizmente, eu acho que o Bragantino ele merecia uma participação na Série A do Campeonato Brasileiro atualmente, depois dessa ressurreição, depois daquele Campeonato Paulista, né, de 2007. E aí a ressurreição do Bragantino em cenário estadual a princípio foi quando disputou, né, aquela semifinal contra o Santos, era aquele time de Felipe, aquele time de Zelão, Cadu... Justamente, o Adãozinho... Moradei... Mas tantos outros. Só um adendo, o Bragantino ele ficou nesse período desgraçado aí e voltou em 2006 porque em 2005 ele subiu junto com o Juventus da Moca. É verdade. Só que ele subiu sendo vice-campeão, o Juventus foi campeão da Série A2, mas o Bragantino voltou junto com o Juventus. E aí não saiu mais da Série A1 até esse ano. Infelizmente caiu, claro que por conta do time não ser bom, mas também por conta de um regulamento bem estúpido. Mas a Federação Paulista é uma velha. Mas isso aí é outro caso, E a gente pode falar que o Bragantino talvez esteja no lugar que ele deveria estar hoje, né? Nacionalmente falando. Numa Série B do Campeonato Brasileiro, dignamente. Só que o Bragantino ele merecia disputar a primeira divisão do Campeonato Brasileiro um ano, né? Porque é o time que mais está tempo na Série B já nesses últimos anos. Você vê, o Ceará era o postulante ali. O Paraná também. O Paraná caiu e nunca mais voltou. Sim, são os times que estão há mais tempo. Mas você vê nos últimos anos, apareceu o Barueri na primeira divisão, apareceu o Atlético Goianiense na primeira divisão, Ipatinga. Com todo o respeito, principalmente o Atlético Goianiense, que tem história lá em Goiás. Mas assim, são times que tiveram ascensões meteóricas e caíram. Falando em meteoro, o Santo André foi o meteoro. O Santo André subiu e caiu também. E o Bragantino é um time perene na Série B. Isso me faz acreditar que o Bragantino tem capacidade de disputar, às vezes, a Série A. Como por exemplo, faz a Ponte Preta atualmente. A Ponte Preta ela pode jogar a Série B, mas ela joga a Série A e ela fica ali variando. É uma potência. Hoje, atualmente, 2015, sim, a Ponte Preta é o maior time do interior. Uhum. Hoje, em termos de resultados, de coerência de campeonatos e tal. Em termos de título, historicamente, é o Guarani, mas o Bragantino é um time muito forte. Sim. E hoje a Ponte Preta ela tomou esse lugar desses dois times por conta dessa gerência, desse tempo maior em primeira divisão. Sim. E o Bragantino realmente faz falta no cenário nacional, cara. Pelo menos uma vez ou outra disputar uma primeira divisão do brasileiro. No Paulista ele figurava bem, de vez em quando pegava umas classificações, caía nas oitavas. Esse ano infelizmente caiu, como você bem disse, por conta do regulamento. Mas o Bragantino pra mim, ele além de ser um time de tradição do interior, um time legal de se acompanhar, a parte do futebol, história ou tática ou técnica, ela é super valorizada. Mas a gente também tem que ressaltar a importância do gosto pessoal, né, cara? É claro. O Bragantino é um time nostálgico pra mim. Eu lembro do Bragantino disputando a Copa Comembol nos anos 90, acho que 96, se eu não me engano. 96 ou 95. O Bragantino tinha uma das camisas mais legais, cara. Cara, a camisa carijó do Bragantino é fora de série. Aquele conjunto de ladrilhos. Aquela camisa veste o Mauro Silva. Sabe, você imagina o Mauro Silva com aquela camisa. Mauro Silva jogou na seleção, jogou no La Corunha. Ele jogou no Bragantino, cara, com aquela camisa linda, ele maravilhosa. Ele só jogou em 3 times. No Guarani, onde começou, no Bragantino e no La Corunha, que é um dos maiores ídolos. Sim. E na seleção brasileira. Sim. Então, aproveitando já falando do Mauro Silva, a gente citou aqui o Galtãozinho, citou o Ivair, citou também o Luxemburgo, citou o Parreira. A gente pode falar também do Veiga, né, na comissão Marcelo técnica, o Marco Aurélio Cunha, que a gente citou. Mas olha cada jogador que já vestiu a camisa do Bragantino. Sérgio Manuel esteve lá. O Adãozinho jogou com ele também. E o Adãozinho já com seus 40 anos, liderando o meio campo. Armando, era um dos últimos. Não querendo comparar o Adãozinho a jogadores lendários e folclóricos e monstros do futebol, mas o Adãozinho é um dos últimos jogadores de meio de campo que era propriamente dito meio de campo. Jogadores que tomavam o meio de campo, que não tinha uma posição fixada, ou só volante, ou só meio armador. Ele era volante, ele era armador. Era o médio central. Ele era o médio central, ele era o meio atacante. Então ele era o dono do meio de campo. Qualidade técnica você pode discutir, mas a posição, ele era um dos últimos donos do meio de campo de cada time que jogou. Voltando um pouco mais, se a gente for também Gil Baiano, e aí a gente pode citar também Gil Baiano, Júnior, Kelly, João Santos, Tobi,
João Santos. Olha só quanta gente. Mauro Silva, que a gente já citou, que é um monstro, né? A gente não precisa nem falar. O próprio Finazzi, que jogou no Bragantino nos últimos anos. Atualmente aí o Lincoln, que come a bola, o Romarinho, né, que jogou no Corinthians aí recentemente, foi pra fora também. O Romarinho foi um jogador importantíssimo. Everton Santos. O Everton Santos, o Zelão zagueiro, o Cadu zagueiro, que agora tá sendo um dos melhores zagueiros do Campeonato Brasileiro pelo Atlético Paranaense. Charles Guerreiro jogou no Bragantino em 98. Guerreiro. Teve também na campanha junto com o Romarinho, que quase subiu o Bragantino, o Luiz Mário. Um pouco antes o Gleger. O Giovani, cara. O Giovani, ele não teve uma passagem marcante pelo Bragantino, mas ele é um jogador importante pro futebol. Ele fez o gol do título na Copa do Brasil, Cruzeiro e São Paulo em 2000. Jogou no Barcelona também, jogou no time pequeno, Manchester City. Sim. Mas o Giovani, ele teve uma certa importância. Jogou na seleção brasileira também. Claro. Tem o Luiz Miller também. Inclusive, uma boa lembrança, quando a gente foi ver um jogo lá no Marcelo Stefani, tem um restaurante ali ao nível do gramado, que é fantástico. Sim. Aquilo, né? E tem os pratos, os lanches e tal. O nome dos jogadores. São os nomes dos jogadores, dos ídolos. Então tem o Luxemburgo, tem o Luiz Miller, tem o Ivair, tem o Mauro Silva, o Gil Baiano, sim, o João Santos. Tem os maiores ídolos listados ali no cardápio do restaurante. Ó, bom pra caramba, viu? Por causa de tanta coisa assim que o Bragantino é histórico, né, pro nosso futebol aqui. E a gente fala do Bragantino com gostos especiais. Eu, no meu caso, gosto muito do Bragantino porque a minha família é da região de Bragança Paulista. Então é um time que eu sempre simpatizei, é um time que você vê a Carijó ali, é um lance muito interessante. Queira ou não, a gente começou a acompanhar o futebol na década de 90. Quem é que aparecia na década de 90 no futebol? O Bragantino. O Bragantino tava lá em todos, entendeu? O Bragantino, pra gente que via ali de fora e viam os times, analisando talvez ainda longe desse negócio de time grande, time pequeno, time médio, tava no meio dos times. E se estava no meio dos times, estava ganhando dos times, o Bragantino é um time grande, é um time importante. O Bragantino jogou contra o Flamengo no Maracanã. Com o Júnior no Flamengo, com o Djalminha. Olha isso, é muita história para um time só. O Bragantino me marcou muito nos anos 90, né? Aqui em São Paulo, como uma potência do interior. Tinha o Guarani também, que nos anos 90 ele estava sempre chegando e revelando o Amoroso, por exemplo, o Luizão. Mas o Bragantino era uma grande potência. O Grêmio ficou marcado nos anos 90 como um dos melhores times do Brasil, o Cruzeiro também, o próprio Palmeiras, o Corinthians chegou bastante. O Vasco também, o Vasco campeão brasileiro, e o Flamengo, mas o Bragantino, desses times de menor escalão, o Bragantino junto com o Paraná também, que surgiu e teve uma grande crescente nos anos 90, mas o Bragantino, ele me marcou bastante, pelo uniforme, pelo time, pelo símbolo também, embora seja parecido com o Santos, é um símbolo simples, porém diferente, o mascote também, o Super Nintendo. Tinha o Bragantino. É verdade. Tinha o Bragantino. Você poderia fazer Penharol contra o Bragantino, Boca Juniors ou Ajax contra o Bragantino no jogo do Super Nintendo. Então, além desses gostos pessoais, o Bragantino é um time de tradição que merece muito respeito. Eu acho que a cidade tem que abraçar mais. A população de Bragança tem que abraçar, porque hoje o público nos jogos do Bragantino é muito fraco. Eu acho que é uma das piores médias dentre as 4 divisões do brasileiro. Sim, infelizmente. E é um time de tradição do interior que hoje o Bragantino ele é com uma resistência do futebol. Aliás, não só o Bragantino, mas todos os times do interior de todos os estados, eles são resistentes. Eu considero assim, todos os times do interior, eles merecem mais respeito do que os times da capital, que tem uma certa facilidade em manter a sua torcida em jogos também. Então eu acho que os times do interior merecem muito respeito. E eu acho que a cidade deveria abraçar mais esse time. É um time do interior que eu acompanho de longe, mas que eu tenho muito orgulho de falar que eu gosto, cara. Eu gosto muito do Bragantino, mesmo estando longe. É o futebol citadino, né, de fato. É o futebol ali da cidade. Futebol bairrista a gente não pode falar muito aqui no Brasil, porque o Brasil é um país de proporções continentais, então times de bairro foram morrendo, alguns são resistentes. O que sobrou muito aqui, se a gente for falar de estado de São Paulo, é o time da sua cidade, não é o time de bairro, é o time da cidade, de cada cidade. E é difícil uma cidade ter um time numa condição tão boa quanto o Bragança Paulista tem o Bragantino. É um time que está na Série B do Campeonato Brasileiro. Então, é até um apelo aqui nosso. Cidade, apoie o seu time, vai lá para acompanhar o seu time. Faça a sua cidade crescer dentro do futebol. O futebol é uma das coisas mais importantes que existem nesse país. Não adianta falar que não, é isso mesmo. E tendo o Bragantino
como um time representando sua cidade, eu acho que a população de Bragança Paulista e adjacências deveria visitar mais ali o Marcelo Stefani e acompanhar o clube. E assistir jogos de Série B e transformar em atração um jogo contra o Botafogo, um jogo contra o Vitória, um jogo contra o Bahia. Um jogo contra times grandes, Santa Cruz, um jogo contra o Náutico. Times grandes aqui do nosso país inteiro que vão a Bragança Paulista enfrentar de igual para igual o Bragantino. Não tinha ninguém no estádio. Pois é. A gente recentemente aí viu, né? O Bragantino ganhou do Botafogo, o líder daí, que é o virtual campeão da Série B, a gente pode dizer assim. Pode ser que não seja. Você pode estar vendo, pode ser que não seja. Mas é o principal time. Mas é o principal time da Série B hoje. E o Bragantino ganhou do Botafogo e tinham pouquíssimos torcedores do Bragantino ali. Tudo bem, a gente entende que você pode ter outro time, mas vai ver futebol, vai ver o time da sua cidade, vai se divertir. Exatamente. Vai se divertir, aproveita que na sua cidade tem essa atração. Um sábado à noite, você não tem nada pra fazer, vai ver seu time, vai ver jogar o time. Isso é muito bom. Se você diz que gosta de futebol, prove que você gosta de futebol. Você precisa fazer isso, acolhe o time da sua cidade, vai ver futebol. Não vai ver porque tá ganhando ou porque tá perdendo, vai porque você gosta. E o Bragantino proporciona isso. O Bragantino proporciona isso à cidade de Bragança Paulista. Então, cidadão Bragantino, qual é seu time? A gente que é de São Paulo já foi, vai você também. Vamos acompanhar o time, vamos fazer o futebol crescer e respirar. É isso que a gente precisa. Perfeitamente. Olê, 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 olá. O Massa Bruta só joga pra ganhar. Vamos lá.